Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui após algumas datas comemorativas, Natal, e nós cristãos não comemoramos em si o evento, mas o nascimento de um Salvador, que é Jesus Cristo. E o Ano Novo também, que é uma data muito especial, um ano que marca ali uma passagem para um novo ano. E normalmente são datas que nos deixam bastante felizes, alegres, trocamos presentes, comemoramos, fazemos planos para o futuro. E nós fazemos isso normalmente nos natais, nos anos novos que se iniciam. E isso é muito bom. Mas, infelizmente, algumas pessoas nessas datas não ficam felizes. Algumas pessoas, eu conheço pessoas, tenho conversado com alguns, que até se entristecem com o Natal, porque traz lembrança, por exemplo, de alguns familiares, de algumas coisas do passado, e também no Ano Novo, algumas pessoas não comemoram por achar que o ano não foi tão bom. Infelizmente, essas coisas acontecem. E o início de ano, muitas vezes, nos traz algumas preocupações, algumas ansiedades. É no início do ano, normalmente, que nós começamos a pensar, por exemplo, no IPVA, numa conta de cartão de crédito, muitas vezes estourada, né? Porque nós usamos muito o cartão, às vezes, no final do ano, para alguma viagem, para algum presente. Então, nos traz muitas preocupações, contas também, ansiedades, projetos, planos, e, às vezes, isso causa em nós ansiedades. E, pensando nisso, eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Filipenses 4, do 4 ao 9. E aqui Paulo nos dá algumas dicas, alguns remédios para nós controlarmos a nossa ansiedade, as nossas inquietações. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Diz assim, então, a palavra de Deus, a partir do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Fala aos nossos corações, como o Senhor já tem falado durante este culto. Abre os nossos corações. Nos dá entendimento da tua palavra para que, acima de tudo, nós venhamos colocá-la em prática, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na exposição da tua palavra, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, na exposição de maneira fiel e que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Paulo vai escrever a carta aos Filipenses mais ou menos no ano 60, 61 depois de Cristo. E ele vai agradecer aos Filipenses por uma oferta que foi enviada a ele. Então, a carta de um tom de gratidão. Pouquíssimas vezes Paulo repreende aqui os Filipenses, mas então ele agradece ali por essa oferta recebida, porque aqueles irmãos estavam sustentando o apóstolo Paulo durante o seu período ali missionário, durante os seus trabalhos realizados. Paulo está preso quando ele escreve a carta aos Filipenses. A maioria dos arqueólogos e teólogos vão entender que ele está em Roma, prestes ali a morrer nos seus últimos dias de vida. Ele está preso e, pasmem,
a palavra que mais aparece na carta aos Filipenses é alegria. Por 16 vezes, a palavra alegria aparece na carta aos Filipenses. E quando eu leio a carta de Paulo aos Filipenses, eu fico pensando, meu Deus, como alguém que está ali preso, sofrendo açoites, ainda fala de alegria? Humanamente falando, é uma loucura. Porque quando nós estamos sofrendo, nós estamos preocupados, humanamente falando, nós não temos pelo que se alegrar. E Paulo está alegre. E essa alegria de Paulo aqui aos Filipenses é uma alegria de contentamento, que não está baseada nas circunstâncias, e sim na motivação que ele tem, que é Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai iniciar aqui o verso 4, falando, alegre-se sempre no Senhor. Então, primeiro aqui ele manda o quê? Nós nos alegrarmos. E aí eu faço a primeira pergunta nesta noite. No que nós estamos baseando a nossa alegria? Será que a nossa alegria está baseada no nosso emprego? Será que a nossa alegria está baseada nos nossos bens materiais? Será que a nossa alegria está baseada no nosso casamento? E muitas pessoas erram quando elas casam querendo que a outra pessoa a faça feliz. Se alguém casa-se querendo alegria ou procurando no outro uma alegria, casa-se enganado. Porque nós casamos com uma outra pessoa pecadora. O casamento é quando dois pecadores dizem sim. E que ambos têm imperfeições e pecados que carregam consigo. É claro que nós, como casados, nós devemos fazer com que o outro, o nosso parceiro, a parceira, seja feliz. Mas nós não casamos procurando alegria naquela outra pessoa. É claro que o casamento nos traz alegria, nos traz muitas vezes um bom convívio, mas a nossa alegria não deve estar baseada no nosso cônjuge, por exemplo. A nossa alegria não deve estar baseada na nossa conta bancária, por exemplo. A nossa alegria ela não deve estar baseada nos nossos ministérios na igreja. De maneira nenhuma. Por isso que Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor. É no Senhor que a nossa alegria deve estar baseada. Porque somente Ele é capaz de nos dar alegria. Mesmo quando tudo mostra o contrário. Somente o Senhor é capaz de não errar conosco. Ele não vai falhar conosco. Nosso patrão pode nos trazer tristeza. Nosso cônjuge pode, em algum momento, não nos trazer alegria. Nossos filhos, em alguns momentos, podem não nos trazer alegria. Mas o Senhor nunca falhará em nos dar alegria. Alegria essa que não está baseada na circunstância, como Paulo está falando aqui. A nossa alegria não pode depender dessas circunstâncias, mas somente no Senhor. E Paulo repete mais uma vez, alegrem-se novamente no Senhor. Alegrem-se, vivam alegre. O cristão é alguém que vive alegre. E ele continua aqui no verso 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Além de nós andarmos alegres como cristãos, nós devemos mostrar para as outras pessoas que nós somos alegres. Porque nós um dia fomos alcançados por essa graça salvadora de Jesus. Porque nós já obtemos em Jesus salvação. E isso é o grande motivo da nossa alegria. Independente da doença em que você esteja passando, independente da crise financeira que você esteja passando, independente da crise que você esteja passando com seu filho, no seu casamento, em qualquer situação que seja, a nossa alegria deve estar baseada em Cristo. E nós devemos mostrar para as pessoas que nós somos pessoas alegres. O que você tem falado para os seus vizinhos? O que você tem falado no seu trabalho? O que você tem mostrado para os outros? Você é aquela pessoa carrancuda? Aquela pessoa que quando você procura sempre diz alguma coisa que é triste, alguma palavra pesada? Sabe aquele tipo de pessoa?
Infelizmente, nós encontramos crentes assim, que só reclamam, que não tem um sorriso no rosto. Essa não deve ser a atitude de um cristão. E aqui eu lembro muito de um irmão, e como o exemplo é bom, eu vou citar nomes. Eu lembro aqui de um irmão que trabalhou conosco por muitos anos, que é o irmão Paulo Valeriano. Todos vocês aqui conhecem a maioria. Eu nunca encontrei o irmão Paulo de cara feia. Nunca, não é, pastor Wagner? Todas as vezes que eu ia até o irmão Paulo, ele estava sorrindo. Sempre com uma palavra de conforto. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre falando de Jesus. E são muitas lutas que ele passa. Ele tem me contado algumas dessas lutas. Mas sempre alegre. É isso que Paulo está falando. Para que você seja igual ao irmão Paulo. Alegre-se todos os dias. Mostre às pessoas a sua amabilidade. Que você é uma pessoa alegre. As pessoas precisam ver em você que você é uma pessoa alegre. Porque perto está o Senhor. Os dias são maus. Os dias são maus. Cristo está à porta. Logo ele voltará para nos buscar. Se brincarmos, a maioria daqui de vocês, de nós, nem passaremos pela morte. Porque a qualquer momento Cristo pode voltar. É isso que Paulo estava falando aos filipenses. Alegrem-se. Vocês foram salvos, vocês foram alcançados pela graça de Cristo. Então alegre-se, porque perto está o Senhor. Ele está à porta. Então o primeiro remédio dado aqui pelo apóstolo Paulo para uma ansiedade é se alegrar, mesmo quando tudo parece escuro. Então alegre-se sempre no Senhor. E ele continua aqui no verso 6, dando uma ordem. Não andem ansiosos por coisa alguma. Imperativo. Ordem. Aqui ele não abre margem para qualquer interpretação que seja. Aqui ele está falando, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quero aqui abrir um parênteses, e aqui eu não estou falando, nem o texto está falando, de uma ansiedade ligada a uma doença. Existem pessoas que sofrem de ansiedade como qualquer doença, como uma doença de dor de cabeça, como uma doença crônica, como uma diabetes, como uma pressão alta e baixa. Tem pessoas que sofrem de ansiedades. E por isso devem procurar médicos, devem procurar seus remédios, para que controlem essa ansiedade. Só que muitas das nossas ansiedades, elas são causadas pela nossa falta de confiança em Deus. Ansiedade aqui é pecado. Andar preocupado e ansioso com o que vai acontecer amanhã é pecado. Jesus diz isso no Sermão do Monte. Basta o seu dia o próprio mal. Para que se preocupar com amanhã se eu nem terminei o hoje ainda? A partir do momento em que eu estou ansioso, eu estou me preocupando e deixando de confiar num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que nos sustenta. Num Deus que tem cuidado de cada um de nós. É pecado, meus irmãos. Andar ansioso é pecado. E se você tem pecado nessa área, a palavra de Deus está te falando nessa noite, arrependa-se. Peça perdão a Deus. Ele tem cuidado de vocês. Ele tem sustentado a vida de vocês. O fato de vocês estarem aqui é um milagre. É porque Deus quis que vocês estivessem aqui. O respirar é um milagre. Então vocês não devem andar ansiosos, porque a partir do momento que eu ando ansioso, eu estou deixando de confiar em Deus. E eu peco contra Deus. Então a ordem aqui foi dada. Nada, absolutamente nada, deve tirar a tranquilidade do cristão. Mas Paulo, sabendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e sabendo que nós vamos ficar ansiosos, ele dá alguns remédios. Ele diz para não ficar, mas ele sabe que nós somos assim, ansiosos. E ele dá alguns remédios aqui para a ansiedade. Após ele falar que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças,
apresentem os seus pedidos a Deus. Está ansioso? Está preocupado? Lancem as suas preocupações diante de Deus, como o apóstolo Pedro diz na sua carta. Ore a Deus, mesmo que pareça difícil, mas ore a Deus. Eu sei que não é fácil orar quando a situação parece não ter mais jeito. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu passo por essas situações também. Há momentos que as preocupações são tantas que não temos nem forças, muitas vezes, para orar. Mas o próprio Paulo fala em Romanos 8:26, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Então ore, nem que seja para você chorar diante de Deus. Lance a sua preocupação, aquilo que te aflige, diante de Deus, com orações e, se necessário, com súplicas. E quando nós falamos de súplicas aqui, nós estamos falando de algo mais intenso. Algo mais intenso, em que você ora por algo específico. E olha que é Paulo falando. Paulo orou por 3 vezes, suplicou por 3 vezes, por um espinho na carne que ele tinha. Não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne. Alguns vão entender que era alguém que o perturbava. Outros vão dizer que eram pensamentos que ele tinha na época em que ele não era cristão. Outros vão entender que era alguma doença física que Paulo tinha. Eu fico com o grupo e acredito que seja alguma doença física, mas não descarta as outras possibilidades. O fato é que Paulo tinha um espinho na carne. O fato é que Paulo ora por 3 vezes, de maneira intensa, suplicando, e Deus simplesmente não cura o apóstolo Paulo. Deus simplesmente diz: a minha graça te basta. Meus irmãos, nem sempre Deus vai nos abençoar com aquilo que nós queremos. Nem sempre Ele vai nos curar do câncer. Nem sempre Ele vai nos curar de alguma doença. Nem sempre. Sabe por quê? Porque a graça dele basta em nossas vidas. Ele pode fazer isso? Ele pode. Ele é Deus. Ele cura e Ele faz como Ele quer. Mas isso não depende de nós. E nem sempre Ele vai nos responder quando nós suplicamos. Eu gosto muito quando Jesus está no barco com os discípulos e no meio de uma tempestade, os discípulos ficam apavorados. Mestre, mestre, salva-nos. E Jesus está dormindo. Às vezes, Jesus estará para nós dormindo, porque nem sempre Ele vai nos dar a resposta que queremos. Às vezes nós podemos morrer sem a resposta de Deus que queremos. Muitos não viram a promessa. Nem sempre. O que Jesus queria dos discípulos naquele momento da tempestade é que os discípulos apenas confiassem nele e soubessem que ele estava no barco. É isso que Jesus quer de nós. Independente do que você esteja passando, Ele quer que você saiba que Ele está no barco. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, oração, súplica e mais um outro remédio. Ação de graça. Agradecer a Deus. Normalmente, nossas orações têm muito pouco de ação de graça. A maioria delas são com murmurações ou pedidos. Nós pedimos. E Paulo está falando aqui, agradeçam. Façam esse exercício. Vocês já oraram a Deus somente para agradecer? Comece a agradecer pelo seu dia, comece a agradecer pelo seu trabalho, comece a agradecer pelo seu casamento, comece a agradecer pelos seus filhos, comece a agradecer pelo que Deus tem te dado, pela roupa que você veste. Comece a te agradecer pela saúde, pela casa que você tem que dormir. Comece a agradecer pelos vários livramentos que Deus te dá, e muitos até que nós não lembramos, nós não sabemos que Ele está nos livrando. Às vezes até naquele momento em que nós nos atrasamos. Às vezes até no momento em que a esposa ali esquece a bolsa e tem que voltar. Às vezes pode ser um livramento, nunca se sabe. Então agradeça a Deus ao invés de reclamar. Comece a agradecer e você vai ver que a sua ansiedade vai diminuir.
Quando nós lembramos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, as preocupações vão diminuindo. Porque são tantas bênçãos que Deus nos dá, que às vezes vai ficar faltando tempo para a gente murmurar e andar ansiosos. Então, está ansioso, ore. Está ansioso, suplique a Deus. Está ansioso, ações de graça. Lembrando a Deus tudo o que Ele tem feito em suas vidas. Isso é o que Deus pede de nós. Então, apresentem a Deus os seus pedidos, as suas preocupações. E aí, no verso seguinte, o verso 7, nós temos aqui o primeiro efeito destes remédios. Não efeitos colaterais, mas efeitos bons. Olha que bênção. Aqui não dá como uma bula de remédio, que dá até medo, muitas vezes, de ler, né? Tem gente que se assusta quando lê bula de remédio, porque parece que você está tomando algo para piorar, muitas vezes. Mas aqui está dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E que paz é essa? O próprio Paulo diz, é a paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. É a paz que a medicina não vai explicar. É a paz que a ciência não explica. É a paz que nenhuma área, que o mundo não consegue explicar. Sabe aquela pessoa que está sofrendo, mas você olha para ela, ela está em paz? Parece que nada está acontecendo. É dessa paz que Paulo está falando. É essa paz que ultrapassa todo entendimento. Aqui eu lembro do meu pai, que morreu quando eu tinha 9 para 10 anos, com um câncer, que o destruiu em menos de um mês. E quando ele estava prestes a morrer, algumas pessoas, familiares, amigos, chegavam até ele e perguntavam: Luiz, qual a certeza que você tem? Ele respondia que estava alegre, porque ele tinha certeza que estava indo morar com Cristo. E todas as vezes que iam visitá-lo, ele estava sorrindo e alegre. Humanamente falando, eu pergunto, como alguém em fase de câncer, numa fase terminal, pode se alegrar? Que paz é essa? Se não for uma paz dada por Jesus, se não for a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que nós recebemos quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós agradecemos a Deus pelas várias bênçãos. É a paz que ninguém vai conseguir explicar. É a paz que ultrapassa todo entendimento. E essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O termo usado aqui no original é como se Paulo estivesse falando de um guarda que está à frente de um quartel, enquanto alguns soldados dormem, você tem sempre um guarda ali, esqueci o nome da expressão que se fala, sempre ali à frente, guardando aquele quartel. Sentinela, exatamente. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Então é um guarda que guarda a nossa mente e o nosso coração, que se coloca à nossa frente, para que nós não andemos preocupados e ansiosos. E Paulo continua. O verso 8 nos dá mais alguns remédios. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quer andar menos preocupado ou sem ansiedade? Pense em coisas verdadeiras. Pense em coisas agradáveis. No que você tem se alimentado? O que você tem lido? O que você tem assistido? E hoje é muito fácil assistir qualquer tipo de coisa, até o que não se deve. Basta um clique no celular. Basta ter uma rede social, por exemplo. É muito perigoso. Não estou dizendo aqui para não ter. Eu tenho rede social. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se aparece de tudo. O que você tem se alimentado? O que você tem visto? Pense nessas coisas. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Esse é um dos remédios para a ansiedade. Olhar para essas coisas, pensar nessas coisas. Tem pessoas por aí, e eu vou às vezes na casa de alguns parentes, e alguns deles gostam muito daqueles programas no final do dia,
Não estou dizendo aqui que são programas ruins, de vez em quando é bom assistir. Vou citar nomes, os da Atena da vida, os Bates da vida. Mas, meus irmãos, parece que 5, 10 minutos que a gente começa a assistir aquilo, dá medo de sair em São Paulo. Dá medo. Você sai de casa tremendo, porque é só desgraça. E parece que eles têm prazer e fica naquele sensacionalismo ali mostrando, sensacionalismo mostrando aquelas coisas, que se a gente se alimenta muito daquilo, meu Deus, eu mesmo quando era criança eu morria de medo do Linha Direta. Eu morria, era assustador aquelas simulações. Eu não estou falando que de vez em quando não possa assistir. Não estou falando que é bom para se informar, mas cuidado muitas vezes. Às vezes eles podem nos trazer muitas preocupações. Então, cuidado com o que você tem assistido. Então, se alimente com coisas nobres, se alimente com tudo que é correto, se alimente com o que é puro, se alimente com tudo que é amável, porque isso vai nos trazer paz. Isso vai nos deixar menos preocupados. E Paulo continua no verso 9 e último. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um homem que está preso quando escreveu esta carta. Nós estamos falando de um homem que, versos mais à frente, versículos mais à frente, vai dizer que aprendeu a passar por necessidade e por fartura, aprendeu a viver em qualquer situação e em qualquer circunstância, aprendeu a passar por tudo isso, por isso que ele vai falar tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, esse é um dos versículos mais mal interpretados na igreja brasileira, que muita gente acha que tudo você pode naquilo que fortalece, e não é isso. Leem somente esse versículo isolado e muitas vezes colocam até nos para-choques de caminhão, mas esquecem muitas vezes de voltar versículos antes. Paulo está falando isso porque antes ele falou, aprendi a passar por qualquer situação. Se tivesse que passar por fome como ele passou, ele estava pronto. Por nudez, por perigo, por qualquer situação. É Paulo quem está falando isso. Por isso que ele fala, põe em prática algo que eu já tenho feito. Vocês não me veem, irmãos? Paulo está falando ali para aquela igreja. Murmurando, reclamando de nada. Então ponham em prática tudo isso que eu faço. O que vocês aprenderam de mim. É alguém que faz todas essas coisas que está falando para que seja feito. Por quê? O Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com todos aqueles que vivem, que pensam em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre. O Deus da paz estará com todos aqueles que colocam em prática todas essas coisas que são faladas aqui pelo apóstolo Paulo. Obrigado, Léo. Então, meus irmãos, eu sei que o início do ano muitas vezes nos trazem preocupações. E só Deus sabe o que você tem passado. Eu não sei, eu não consigo sondar o coração de ninguém. Somente Deus consegue sondar corações. Somente Deus sabe a luta financeira que você está passando. Somente Deus sabe o que você tem passado no seu casamento. Somente Deus sabe o que você tem passado no relacionamento com o seu filho, no seu trabalho, na própria igreja. Somente Deus sabe quais são as suas lutas. Eu não sei. Por isso ele pede para que vocês não andem preocupados, mas orem, mas lance sobre ele todas as ansiedades. Então, se vocês estão preocupados, orem a Deus, supliquem a Deus. Lembre-se das bênçãos que Deus tem te dado. Pensem nas coisas boas que Deus tem feito a vocês. Pense quão maravilhoso foi o ano passado e o quão maravilhoso será esse ano que se inicie. Pare de reclamar. Pare de só falar de doença. Eu tenho parentes que são impressionantes. A gente sai para almoçar na casa de algum deles. Gente, é só doença nas conversas. É só doença. E dão diagnóstico de tudo. É impressionante. Nenhum é formado em medicina. E tem gente que é assim.
Na hora de comer, uma hora ali sagrada, uma hora de comunhão, uma hora de alegria. E Cristo gostava de comer. Cristo gostava da mesa. A mesa é comunhão, a mesa é alegria. Para que falar de coisas ruins? Para que falar de doença? Ah, não come isso porque é a sua diabetes? Escuto direto isso. Eu sei que eu preciso me cuidar mais em relação à diabetes. Mas esquece um pouco a diabetes naquele momento. Depois, pode falar. E cada um vai sofrer as suas consequências. Então, cuidado com a diabetes também. Aqui fica a dica. Mas tem gente que é assim, só coisas ruins. Então pense em tudo que for verdadeiro. Esse é o segredo. Esses são os remédios dados aqui pela palavra de Deus e pelo apóstolo Paulo. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que esse ano seja um ano sem ansiedade. Que esse ano seja um ano com pouquíssimas preocupações. Que seja um ano de mais oração. Que seja um ano de mais súplica. E que seja um ano de muito mais gratidão. E eu não falo somente a vocês. Eu falo também a mim. Alguém que é extremamente, que tem lutado diariamente contra a ansiedade. Se tem um dos pecados que me ataca, é a ansiedade. Eu sou muito preocupado. Mas Deus tem falado cada vez comigo, não ande ansioso. Não ande ansioso. Não ande preocupado. Então, pensem nessas coisas. Eu preguei essa mensagem no domingo, no Heliópolis também, sobre ansiedade. Quando foi na segunda-feira, eu já estava preocupado com algumas contas. Aí a Fernanda, boa esposa que é, você lembra o que você pregou ontem? Aí, meus irmãos, não tem o que se falar, né? Foi sobre ansiedade, não é? Exatamente. Agora você precisa colocar em prática. Não é simples, não é fácil, mas somente confiando em Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente e que nos assiste pela internet, Senhor. Não sabemos as preocupações, as ansiedades que têm afligido cada um de nossos irmãos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha trazer o conforto, que o Senhor venha trazer a segurança e que, acima de tudo, os nossos irmãos e eu também aprenda a confiar cada vez mais em Deus e na tua palavra, e não andemos ansiosos por coisa alguma. Obrigado por tudo, Senhor. No nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.